Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Provérbios 16, 5. Que o Senhor te abençoe com sua doce presença e sua paz. Hoje é domingo, dia 19 de abril de 2015. E agora são 2h45 da manhã. O Senhor começou a falar comigo dizendo: meus filhos estão tendo dificuldades em reconhecer onde eles fizeram compromissos com o mundo. O mundo é tão corrupto que as consciências nunca foram realmente e adequadamente formadas. Como resultado, ainda há muita coisa mesmo, que eles não reconhecem que seja certo ou errado. Eles sentem que certas coisas não são agradáveis a mim, mas eles não sabem isso sem sombra de dúvidas. Você também cai nesse ponto muitas vezes, Claire. Você percebe? Meu pensamento é tão radicalmente diferente do mundo que é difícil justificá-lo aos olhos dos homens. Mas eu estou aqui para lhe dizer hoje: faça o seu melhor. Faça o seu melhor e o Espírito fará o restante. Não haverá tempo nesta terra para expor todas as coisas que me trazem dor. Mas após um tempo no céu, todos vocês entenderão mais plenamente as coisas pecaminosas que contaminam você. Até então, faça o seu melhor e eu farei o restante. Eu entendo a falta de compreensão de vocês a respeito das coisas que me ofendem. E por essa razão, eu tenho sido mais liberal com vocês em não ficar exigindo a pureza de tal forma como fiz nos tempos antigos. Mas sim, trajes de banho me envergonham. Aquilo é carne à mostra demais e me envergonha. E isso é norma em sua cultura, expor a carne. Eu me lembro dos tempos de quando as crianças próximas às piscinas eram orientadas a cobrir seus corpos com camisetas e bermudas e apenas tirá-las nas proximidades da piscina, em forma de recato. Mas isso era vergonhoso para mim. Eu não estou condenando você, Claire. Estou explicando a você quão diferentes os padrões do céu são. E como eu tenho feito permissões devido à sua cultura. Mas agora que estamos nos aproximando da linha de chegada, eu desejo que todos da minha noiva estejam bem cientes do que é doloroso para mim. Eu quero que todos vocês pratiquem a castidade de olhos, mente e corpo. Não deixem seus olhos ficarem vagando. Não olhe 2 vezes quando você vê algo ofensivo a mim. Você entende? Eu vivo em você. Eu vejo o que você vê. Oh, por favor, poupe-me da dor de ver coisas da natureza carnal. Muitos de vocês têm tropeçado em pecados da carne por causa da cultura sem modéstia em que estão vivendo. Isso era um plano de Satanás o tempo todo, e ele conseguiu seu intento. Mas agora, minha noiva, à medida que se aproxima o nosso casamento, eu te imploro, não se demore em coisas da carne, nem em entretenimentos, porque isso não é engraçado para mim, mas é nojento. Não fique olhando essas fotografias, ouvindo essas músicas ou lendo esses livros. Qualquer coisa daquilo é detestável para mim. E eu disse: Senhor, tu sabes que o inimigo tem lançado sujeira em nossa mente antes que ao menos reconheçamos aquilo. Então o Senhor respondeu:
Não há condenação se você reconhecer essas coisas em sua mente. Você se suja quando se debruça sobre essas coisas. Mais uma vez, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E este é um aspecto muito importante para se comunicar comigo. Eu desejo que todos vocês coloquem esses assaltos para fora de sua mente e permaneçam puros. Se você não colocar essa restrição, essas coisas começam a crescer muito mais e envolver algo muito mais maligno. E antes que você perceba, estará comprometido e além dos limites do seu autocontrole. Aí é tarde demais e você cai em pecado. Eu estou dizendo tudo isso para o seu próprio bem. Por favor, qualquer sinal de imoralidade, impureza, libertinagem, algo que não tenha padrão de restrições morais, especialmente em conduta sexual, roupas provocantes, afastem-se disso. Afastem-se disso como se afastam da lepra. Há um preço a pagar pela santidade, para ter a minha aproximação. Mas você receberá muito mais do que o quinhão de desprezo dos parentes, quando você se recusa a assistir algumas coisas em filmes e na televisão. Passar os olhos longe de coisas imundas introduz um elemento de convicção para os outros ao seu redor. E eles sentem isso. Você está testemunhando que Deus está dentro de você. Você estará rejeitando a impureza moral e estabelecendo um padrão mais elevado de comportamento que muitos não chegam a ter. E para aqueles de vocês que já caíram em impureza ou fornicação, eu digo, arrependam-se e façam o compromisso de não fazer isso de novo. Me chamem naquela hora para fortalecê-los. Aqueles que voluntariamente dão seus olhos a isso são muito mais culpados do que aqueles de vocês que são fracos, mas recusam cada oportunidade para olhar, mas ainda encontram-se dominados. Eu não te condeno, mas os demônios te condenam. Eles trazem a tentação e te levam a pensar, Deus irá me perdoar. Então, quando você cai, eles derramam sua condenação e eles pedem para levá-lo ao inferno. Vocês perceberão que aqueles de vocês que são mais duros e mais críticos com os outros são os que têm mais dificuldades de controlar a si mesmos. Porque ao invés de você fazer com que eu me apresse para socorrer a você, eu permito que você falhe. Assim você terá mais compaixão dos seus irmãos e irmãs. Eu estou chamando meus filhos para terem misericórdia. Aqueles que forem misericordiosos terão misericórdia demonstrada a eles. Aqueles que são legalistas, exigentes e críticos dos outros precisam aprender a compaixão e a humildade. E assim, eu permito um hábito degradante para trazê-los para a sua realidade, para que eles deixem de julgar os outros. Eu não dou à luz essas coisas, mas eu vejo os demônios se preparando para saltar sobre uma alma. E se essa alma tiver sido dura com os outros, eu não permito que venha socorro. Quanto mais você rebaixar os outros, mais você pode esperar a sua própria queda. Agora, quando uma alma teve o suficiente e clama a mim para ajudá-la, eu a lembro de sua fraqueza, para que ela possa de fato ver-se no mesmo nível de todos os outros.
não melhor, não mais esperto, não mais santo, não mais capaz, mas sim miserável, como todo o restante da humanidade, precisando de resgate, precisando de compaixão e precisando de misericórdia. E quando eu vejo que uma alma arrogante, orgulhosa e que julga a todos está começando a obter julgamento, então eu entro para ajudá-la. Senhor, eu sei que tive uma fraqueza na área da alimentação e parece que trouxe para casa algumas coisas que não cumprem sua aprovação. Eu teria remorso se o Senhor me desse uma aula de humildade. E o Senhor respondeu: sim, eu humilho os orgulhosos. Eu permito que eles falhem em muitas maneiras diferentes, porque o orgulho é o pecado original de Satanás. O orgulho é o avô do pecado. E mais do que qualquer outro pecado, eu odeio o orgulho. Ele produz julgamento e fofoca que destrói a vida de meu corpo e o priva de meus presentes. Ele destrói casamentos, deixa filhos sem a orientação de ambos os pais. Ele denigre o simples e tira o significado da vida para eles. Não há nada mais destrutivo que o orgulho. Ele pode ser encontrado por trás de todos os outros pecados: ganância, luxúria e muitas coisas para falar. E então, quando eu vejo o orgulho em uma alma que deseja me conhecer em um nível mais profundo, eu imediatamente irei trabalhar para quebrar esse orgulho, para que essa vida seja restaurada e para que essa alma não seja facilmente roubada. Quando há o orgulho, você é como uma cidade sem proteção, a ponto de um inimigo a pé poder despojá-lo de todos os seus dons. Quando você é um ministro e está no orgulho, não é só você que cai, mas todos os outros que estão com você, os que escutam você, acreditam em você, eles caem também. Satanás está no aguardo de ministros para provocá-los a julgar e, em seguida, roubá-los. Então, para todos vocês eu estou dizendo os segredos da santidade, os segredos de como me agradar. Eu estou te avisando para tomar cuidado com os laços postos aos seus pés. Depois de uma vitória, quando você está se sentindo bem, esse é o seu momento mais vulnerável. Apenas espere, porque será atacado. Espere, que será provocado a julgar os outros e colocar-se acima deles. Quando você começar a sentir esse fermento se aproximar de você, imediatamente se arrependa e peça o perdão e a misericórdia para a sua alma. Normalmente, quando você sente isso, já é tarde e você já andou em orgulho. Mas tome muito cuidado para evitar uma queda. Eu quero que você observe as virtudes de seu irmão e sua irmã e lembre-se de que você não tem essa virtude em questão. Eu quero que você se rebaixe e se humilhe a si mesmo. Assim você estará abaixo dos outros a seus próprios olhos. Este é o único lugar seguro para você. A humildade. Se você olhar bem de perto, você verá tanta força nos outros que não ousará apontar o dedo para ninguém, mas irá reconhecer habitualmente a virtude em outras pessoas, e isso manterá sua cidade bem guardada. Então, agora,
Talvez você entenda isso. Talvez você entenda por que você cai em pecados degradantes, porque as coisas falham para você, porque eu me oponho aos soberbos e eu dou graça aos humildes. Eu amo todos vocês com ternura, que só o seu Criador pode ter. Abençoo de agora em diante com sabedoria e coragem para superar a si mesmos e andarem na minha humildade. E então o Senhor citou o seguinte versículo: porque mesmo sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. E o Senhor continuou: eu abandonei meu privilégio como seu Criador, e este é o caráter de minha noiva. Então vão e façam o mesmo.